Oi, amigos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Onça. A Toia passando vergonha com você, agora convidado novo, né, amiga? Gente, antes de começar, precisamos agradecer os nossos incríveis patrocinadores que estão aí nos apoiando: Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados e Bosque Shopping Grão-Pará, o shopping do nosso coração, né, amiga? Isso aí. E aí, vamos hoje ter um convidado muito especial que a gente estava há um tempo tentando nos encaixar na agenda dele. Isane já, da Marmobras. Muito obrigada pela sua Seja presença. bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês para a gente bater esse papo, né? Então vamos. Quantos anos aqui. de empresa? A empresa ano passado fez 50 anos, Olha aí, agora em gente. junho completou 51 anos de história. Mas Muita então não história. foi você que começou com a Marmobras? Não, a Marmobras começou com meu pai em 1972 como uma pequena marmoraria e com um foco na época diferente das marmorarias que existiam. O foco das marmorarias eram pedra de mármore para o cemitério. E meu pai disse, não, vamos abrir uma marmoraria com foco de pedra de mármore para as bancadas, para os pisos de apartamento, pisos de grandes Usavam obras. muito, né? Que na verdade, naquele momento, não usavam muito piso de mármore. Piso de mármore era uma coisa assim muito inacessível, era muito cara. E se usava o quê? Se usava muita madeira, né? E na época tinha muita madeira realmente no Pará, como tem até hoje, mas na época tinha mais. E era mais costume daquele momento usar madeira. Só que meu pai abriu uma marmoraria voltada exatamente para esse novo nicho. E com isso ele conseguiu abranger grandes obras desde o início, desde com 2 anos de inaugurada a empresa. E de lá para cá a gente foi tocando. Em 1983, ele faleceu. Aí, em 1980, na verdade, ele comprou um novo ponto, que ele tinha aberto a empresa num ponto alugado, e começou a trabalhar com ele, eu e o Irã, meu irmão. Ele tinha 10 anos, o Irã tinha 15. 10 anos? 10 anos, E eu comecei a trabalhar com ele como office boy, fazendo serviço de escritório, ajudando aqui e ali, carregando pedra na cabeça, tirando medida de mármore, e no meu expediente que eu podia, né? Eu estudava à tarde, de manhã eu ia trabalhar com ele. Hoje em dia isso seria um absurdo, né? Botar uma criança de 10 anos para trabalhar. Ainda mais que o trabalho pesado, né? Trabalho Carregando pesado, exatamente. pedra. Mas também chama atenção tu ter estudado, né? Sim. Porque muitos iam colocar só para trabalhar. Sim, exatamente. Né? Que é o padrão, Mas ele fazia de tudo para que não atrapalhasse meus estudos. E aí a gente começou a trabalhar, e quando foi em 1980, ele resolveu, já capitalizado, ele resolveu abrir a Marmobras na Pariquis, comprou um terreno. A Pariquis não era nem asfaltada, o terreno, eu lembro quando eu fui ver com ele, era um mangue. E ele comprou esse terreno e mudou a Marmobras já para o ponto dele, construiu o galpão novo. E depois de alguns anos a rua foi asfaltada. Então a gente passou por todo esse processo. E em 1983 ele faleceu, uma morte brusca, uma coisa muito forte para nós. Eu já tinha 22 anos e assumimos, eu e o Irã, a empresa, em 1983 com o falecimento dele. E o Ivan, meu irmão, que trabalhava na Petrobras, era geólogo, é geólogo, né? E quando o papai faleceu, ele veio trabalhar com a gente. E aí já a gente partiu para a abertura de jazidas próprias de granito, porque a gente fazia todo o processo do mármore e do granito. O corte, o polimento e o acabamento. Faltava para nós a exploração do minério, da jazida. E o Ivan, como geólogo, teve a visão de pesquisar áreas na Amazônia e descobriu várias incidências de mármore e de granito na Amazônia. E descobrimos jazidas viáveis. Ele foi lá para o sul do Pará, a maioria delas, e pesquisou bastante. Nós requeremos essas áreas para a gente e começamos a explorar granito. E aí já nos mudamos, fizemos uma sede nova no Distrito Industrial de Ananindeua, que é a Brilasa. É uma empresa, seria, vamos dizer assim, a segunda empresa nossa do grupo, foi a Brilasa, que o papai já não participou da empresa. Éramos nós 3 só. E com o falecimento dele, claro, foi um momento muito difícil, um momento de muito desafio para nós, porque eu tinha 22 anos, um garoto, moleque, o Irã, para a época, então, mais ainda, né? Hoje em dia, um rapaz de 22 anos já é um homem mais maduro, acredito eu, do que eu fui quando eu tinha 22 anos.
Mas eu já era casado, né? Já tinha um senso grande de responsabilidade, porque vocês vão perceber ao longo do nosso bate-papo que o papai começou muito de baixo. Meu pai era tenente da aeronáutica. E ele resolveu, num determinado momento, dizer: não, eu não quero mais estar aqui, vou entrar para a reserva. Recebeu uma indenização, e com essa indenização ele montou a Marrobras, muito pequena, lá na Travessa São Pedro. A empresa tinha uma máquina de corte, uma máquina de polimento e 3 funcionários. E aí a gente foi tocando a nossa vida ao longo desses anos todos. E vocês já, com o falecimento dele, já ampliaram a área de atuação da empresa, né? Sim. Os 3 irmãos. Os 3 até hoje são sócios? Sim, pois é. Na verdade, em 83, quando o papai faleceu, a gente já tinha aberto a Abrilasa. Estávamos construindo o galpão da Abrilasa em Ananindeua. Ele faleceu, nós continuamos tocando a Abrilasa. A Marmobras, como era uma empresa familiar, era do papai e da mamãe, né, a empresa. Uma irmã nossa a gente indenizou, a outra também, e a outra ficou como sócia da Marmobras. E o Ivan saiu da Petrobras para ir para dentro da empresa nos ajudar. E de lá para cá a gente foi crescendo bastante, e a gente começou, na verdade, a nossa diversificação em 1989, quando nós identificamos que a gente atendia uma gama grande de arquitetos. E começamos a ver com eles o que eles precisavam, o que era carente no mercado de Belém, além do mármore e granito, que a gente já trabalhava, o que eles nos aconselhavam a trabalhar. Aí eles disseram: olha, nós temos esse produto aqui, que era um produto chamado Vidrotil. Era uma pastilha de vidro fabricada no Brasil e que não tinha outra opção no mercado para eles, arquitetos. E aí, como a gente já estava começando a exportar granito, nós buscamos na Europa quais seriam as empresas e os produtos que nós poderíamos trazer para viabilizar essa concorrência e dar para os arquitetos uma nova opção em revestimento de pastilha de vidro. Fizemos um contrato com uma empresa chamada Glass Mosaic, na Espanha, uma pastilha espanhola, e aí começamos a trabalhar essa pastilha. Trouxemos, eu acho que uns 3 ou 4 containers desse material e vendemos assim muito rápido, em 2, 3 meses. E aí começamos a avançar. Fomos para uma feira internacional em Valência, na Espanha, e nessa feira nós batemos de cara com um novo produto que não existia no Brasil, chamado porcelanato. Ninguém sabia o que era porcelanato, nós não sabíamos o que era porcelanato. Claro, fomos entender nessa feira que o porcelanato é o quê? É uma imitação do granito e tem as mesmas resistências, durabilidade e resistência à abrasão do que o granito. Então, como é que eles, com preço menor e com alguns diferenciais, né? O que aconteceu no granito, no porcelanato? Eles pegaram, olhando no microscópio a rocha de granito, você vê lá alguns minerais lá dentro do granito. Mica, feldespato e mais uns 2 minerais. Eles pegaram o seguinte: vamos fazer esse granito, vamos separar esses 4 minerais e vamos fazer esse granito e prensar. Ou seja, fazer o granito de uma forma automatizada e artificial, mas com as mesmas resistências do granito. Ou seja, a questão da possibilidade de manchar, que o granito é muito pequeno, a questão da resistência à abrasão, que é o desgaste que causa pela movimentação de pessoas no piso, e a resistência do impacto, né? Uma faca cai a 1 metro de altura, não quebra o granito. Ela pode até arranhar, mas não quebra. A mesma coisa do porcelanato. E nos ofereceram esse produto para distribuir para o Brasil todo. E a gente só mexia com mármore e granito e com pastilha de vidro. Claro, nós fizemos todas as pesquisas, fomos até a fábrica dessa empresa, que era a Tal Cerâmica, TAU, que era na Espanha, conhecer o produto, conhecer o processo de produção, conhecer as garantias. Voltamos para Belém e tinha uma obra em andamento em 92, 95, por aí. Tinha uma obra em andamento, a Estação das Docas, que estava especificado com piso Corodu, que é um piso cimentício, que se usava muito na época, até hoje em dia se usa. E nessa obra, quem estava fazendo era a Secretaria de Cultura, era o Paulo Chaves, que já era nosso parceiro, arquiteto, parceiro nosso e amigo,
Procuramos o Paulo Chaves, temos um novo produto para te apresentar, tá aqui, porcelanato. Explica o que é isso. Explicamos para ele, esse é um produto que imita o granito com a mesma resistência, com uma grande vantagem, a possibilidade de manchar é muito menor. Ele disse, vocês garantem? Aí nós dissemos sim, porque nós tínhamos já a experiência dessa empresa na Europa, que fez metrôs, que fez vários shoppings na época. Dissemos, não, a gente garante. Vocês chegaram a fazer essas visitações lá? Sim, todas as obras. Mandamos para o Paulo, eu quero ver todas as obras, ele pediu, eu quero ver todas as obras que essa empresa fez. Quando ele disse que era viável, a empresa mandou a passagem para ele, ele pegou o avião, foi lá na Espanha, conhecer a fábrica, conhecer a estrutura, porque era uma obra muito grande, e ele arriscar usar um produto, vamos dizer assim, inédito, que ninguém sabia, ninguém conhecia, nossa, ele precisava ver. Muito dinheiro, se eu não me engano, foram 8 mil metros de porcelanato na época, para os 4 galpões ali da estação, né? E assim foi. Ele acreditou na gente, ele acreditou na empresa e especificou o porcelanato. E aí é muito importante que se ressalte, que fale para vocês também, da importância dessa relação com o nosso cliente. O arquiteto não deixa de ser o nosso cliente. E ele teve essa segurança porque ele já trabalhava com a gente há 15 anos, 20 anos. Ele sabia que nós éramos uma empresa séria, que sabia que nós éramos umas pessoas sérias e que já tínhamos feito outras obras de granito grandes, como o aeroporto de Belém, como naquele momento acho que só existia o shopping Castanheira. Então ele sabia que se por um acaso desse algum problema, ele estava tratando com uma empresa que com certeza ia bancar qualquer prejuízo, ia dar apoio para a obra. Sim. E foi o que aconteceu e vocês veem aí hoje até a estação da Docas. Até hoje é o mesmo piso, eu acho que a estação da Docas inaugurou em 2020 e nós estamos aí há 23 anos lá com piso perfeito. Claro, o material está desatualizado, o tamanho era um tamanho pequeno na época que se usava, hoje em dia não se usa um tamanho bem maior, mas está lá o produto perfeito, sem nenhum problema durante todos esses anos. Então, aí é que entra a palavra, como eu gosto sempre de dizer para as pessoas, de credibilidade. E a credibilidade não se compra, não se empresta, não se aluga, ela se constrói, né? E se adquire com a construção de um trabalho. E isso aí começou desde lá de trás com o nosso pai, e também em casa, o nosso pai e a nossa mãe sempre nos doutrinaram a trabalhar com honestidade, com dedicação e ganhar o seu dinheiro com honestidade. Não ludibriar ninguém, não enganar ninguém, não prometer o que não pode, né? A gente sabe que tem muita gente que para fazer as coisas e querer atingir os seus objetivos sai pisando nos outros, sai mentindo e prometendo o que não deve. Então isso a gente já trouxe desde a infância essa educação. Então eu acho que está assim, se eu puder te dizer para vocês qual foi o maior presente que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe, foi exatamente isso. Tanto que a gente raramente, até hoje em dia mesmo, depois de 50 anos de empresa, raramente a gente litigou com alguém, brigou na justiça. Em poucas situações que surgiram ao longo desses 50 anos. A gente se orgulha muito de não ter tido até hoje uma causa de PROCON. Pode pesquisar que você não vai ver uma causa de PROCON de um cliente entrando contra a Marmobras ou contra qualquer outra empresa do grupo, porque a gente prisma muito e luta muito por isso aí, por a seriedade, por trabalhar honesto, trabalhar claro com o cliente e se der algum problema, estamos à disposição. Resolver, né? Porque a gente sabe, tem muito cliente, a gente como consumidor também compra produtos em determinadas empresas e na hora que quer pós-venda, né? O pós-venda é péssimo, né? Na hora que tu quer fechar, o dono da empresa te atende, fala contigo e tal, mas na hora que surge um problema, cadê o cara? Tu não fala com ele, né? Nós não. A gente trabalha de porta aberta, eu tiver que atender um cliente para reclamar de um problema de um cliente que comprou R$1.000, um cliente que comprou R$500 mil, o tratamento é o mesmo, eu atendo todo mundo. E essa é a nossa filosofia assim na empresa para todos nós, diretores, gerentes e todos os funcionários. A gente trabalha muito essa questão do pós-venda, que eu acho que é fundamental. Olha, gente, o que o Zé está falando é uma dica muito importante. A gente fala muito, né? De como crescer, o que fazer para ganhar dinheiro, não sei o quê. Não tem segredo ganhar dinheiro. É trabalhar honestamente, fazer as coisas certas. E muita gente fala, eu faço isso todo dia e não acontece.
talvez não esteja fazendo exatamente dessa forma. Sim. Tá aqui um grande empresário contando a trajetória deles e confirmando, mais uma vez que tantos outros que passaram aqui falaram, Já né? falaram, né? É trabalho honesto e trabalhar. Claro. É trabalhar muito. Muita gente não quer esse esforço, né? Claro, às vezes a gente percebe isso, né, de alguns colaboradores. Principalmente na área de vendas, né, que é uma área que é muito remunerada por comissão. E a gente vê, por exemplo, eu atendo o telefone quando é um cliente meu, a qualquer dia, a qualquer hora. Eu digo sempre, eu atendo em momentos especiais. Quando eu estou no dentista, que não dá para falar, até almoçando, entendeu? Eu atendo, agora eu te digo, já estou almoçando, é urgente. Se for urgente, eu paro o almoço e falo com o meu cliente. E até a hora de eu ir dormir, meia-noite, meu telefone está ligado. Então, a gente procura trabalhar muito assim. Mas, claro, tem alguns profissionais que não. Tem profissional que eu conheço que diz às 6 da tarde não atende mais cliente de jeito nenhum. Respeito quem pensa assim, né? Mas nós não pensamos assim. A gente pensa que o nosso cliente, principalmente o nosso cliente, que é um público AA, e é um público A, ele é um cara muito ocupado, né? O que acontece? Ele chega sábado à tarde, trabalha sábado de manhã, um exemplo. Da sábado à tarde, deu na telha de desligar para o Izan. Ele quer falar com o Izan agora, porque ele precisa sentar com a mulher dele para conversar e acertar alguma coisa do projeto da casa dele. Ou domingo à tarde, a qualquer hora. E a gente trabalha assim, a gente sabe que o nosso cliente é assim. Ele quer esse tipo de trabalho. Tem muito cliente que reclama de arquiteto, e eu costumo passar isso para os arquitetos parceiros nossos, de que o arquiteto não atende. Olha, tá vendo? Te liguei 2 vezes, tu não atende, não retorna. Pô, não dá, né? A gente tem que entender que o nosso trabalho, tanto nosso quanto do arquiteto, que é nosso parceiro, ele é um trabalho muito pessoal. É diferente de um cliente nosso que compra numa loja de varejo, né, onde tem uma gama de clientes enormes por dia, sei lá, 100, 150 clientes por dia. Nós não temos isso. Nós temos de 20 a 25 clientes por dia que entram na loja. É mesmo, só isso. Eu só achei isso. que tinha muito mais. Só isso, Mas porque o também nosso a compra ticket médio é dele alto. substitui todo. Não, Entendeu? mas ainda assim eu achei que seria 20 a porque 25. vocês têm uma variedade de produtos hoje muito grande. Tem. Mas é por isso, porque o nosso público, o nosso showroom e também a nossa linha de produtos é mais voltada para o público AA, A e B. Por exemplo, nós não temos produto para classe C, D e E. Não temos. Né? Até temos, mas muito pouco, muito pouco. Então, esse é o nosso público. Se você for olhar alguns concorrentes nossos que trabalham no varejo grande, é exatamente o contrário. O público dele fortíssimo é o C, é o B, Mas ele vai e atender o A tudo, e o né? AA é menos. No nosso caso é exatamente o contrário. E a maioria das nossas vendas, 70% das nossas vendas, é feita através de arquiteto. Então nós temos uma parceria muito forte com os profissionais, né? Recebemos, agora mesmo recebi há um mês atrás uma turma do Guarani Júnior de marketing, mas a gente está o tempo todo recebendo turmas de formandos em arquitetura, tanto da UNAMA quanto da Federal, que o arquiteto que dá aula lá pede para mim para levar o pessoal lá para conhecer a loja, conhecer produto. E eu sento com eles exatamente para mostrar para eles o quanto como é que é a nossa relação com esses profissionais, que isso também é a nossa especialidade, é saber lidar e tratar com esses profissionais, que são os arquitetos, os designers de interiores e também a pessoa que mexe com área externa, né? Então a gente sabe trabalhar com essa clientela, que a gente chama de cliente porque eles acabam sendo os nossos clientes. Eles que vão levar, Eles né, que vão maior levar o público cliente e pra vão você. indicar a nossa empresa. E isso é muito sério mesmo. Por quê? Porque se o cliente compra um produto numa empresa que o arquiteto levou e essa empresa dá problema, como acontece muito, infelizmente, 3, 4 casos por ano no nosso segmento, o nosso cliente tem problema com empresas que são levadas, inclusive, por arquitetos. Porque a empresa quebra, a empresa não entrega, a empresa falha, e isso, claro, reflete diretamente no arquiteto. Então, a maioria dos arquitetos realmente são muito criteriosos na hora de escolher o seu fornecedor, porque ele tem que ter o respaldo, na hora que der um problema, ele está à disposição. No nosso mix, né, a gente acabou nem falando, mas eu acho que é bacana eu falar para vocês, que depois de avançar para pastilha de vidro e porcelanato, nós avançamos para louças e metais, depois avançamos
para a parte de móveis, tanto internos quanto externos, que é a Tideli, que é muito forte, que é uma empresa fantástica, um produto super diferenciado. Muito bom. E agora, recentemente, na Ideli, que é a parte de planejados, de modulados. Que era uma coisa... até modulados. Agora sim, a gente vai inaugurar em outubro, vocês estão convidados para ir lá com a gente, eu acho que depois do dia 20 de outubro a gente inaugura o nosso showroom, vai ser dentro da Marrobras, e a Ideli é um produto top, de primeira linha, produto diferenciado, e a gente... é uma marca própria de vocês? Não, é isso? É uma marca que já existe há muitos anos, e nós vamos representar aqui, e na Ideli a gente vai trabalhar com tudo, né? A venda, o projeto, a venda, a entrega, a montagem do modulado, e ela tem um diferencial muito grande, que é do grupo Kappenberg, a Ideli, e é o maior grupo moveleiro da América Latina. E eles têm assim uma qualidade fantástica. A gente vai levar um grupo de arquitetos em novembro para conhecer a fábrica, que eu acho que é importante o arquiteto ir, sentir a empresa, sentir o produto. Na minha casa, coincidentemente, ano passado, que eu fiz um apartamento novo, eu usei Ideli, usei um pouco também de Bom Tempo, mas usei Ideli. A maioria dos móveis foram Ideli. Eu estou muito satisfeito, e vários outros clientes também. E a empresa descontinuou o contrato que tinha com outro parceiro local e nos procurou, e nós já vamos aceitar esse novo desafio. E era um mix de produtos que a gente trabalha que estava faltando. Os arquitetos todos diziam: por que você não tem a parte de modulado aqui? Por quê? Porque facilita para o arquiteto. Ele já vai levar o arquiteto para ver e fazer o orçamento do mármore. Ele pega, faz do porcelanato, faz do móveis e também faz do modulado. Então... fechando tudo lá tem aquele desconto. Exatamente. É isso que a gente vai fazer também. Né? Já fechando faz a casa toda, né? A casa toda, praticamente. Pelo Inclusive, menos a parte grossa. A gente vai pedir pro Isan aqui deixar um desconto para o pessoal que assiste o Papo de Onça, né? Claro, vamos sim, bora. Só para quem comentar. Só para quem comentar. E se inscrever no canal. Não vai ter desconto se não tiver inscrito, nem tiver comentado. Quem está assistindo até agora, por favor, se inscreva no canal, tá? É verdade. Podem cobrar. Isan, e vocês têm muitos anos, né, de empresa, e vocês estão sempre trazendo inovações, né? Como é que vocês fazem para se atualizar aí do que está em alta nesse ramo? Sim, pois é. Na parte de design, muito é lançado na Feira de Milão, na Itália. E é uma feira que, ano sim, ano não, a gente vai. Agora a gente não foi, há uns 4 anos que a gente não vai, por causa da pandemia. Mas a Feira de Milão ela é referencial. É um referencial muito forte para o mercado brasileiro. Aliás, para o mercado mundial, de uma forma geral. E para o brasileiro mais ainda. Lá que são lançadas as novidades, exatamente, novos os designs, principalmente em móveis. Móveis. Né? E aqui no Brasil, sim, em São Paulo acontece a Revestir, que é uma feira também a maior da América Latina, só de revestimento. A gente sempre está lá, todo ano essa a gente vai, a Meg também vai comigo. E é importante porque a gente começa a ver as tendências. Também tem um outro referencial forte, que é a Casa Cor. Casa Cor São Paulo. Toda a Casa Cor São Paulo nós estamos lá também. E você perguntou ainda agora da questão de nós três, se a gente estava, né, ainda na empresa. Nós avançamos para todas essas áreas que a gente falou agora há pouco, e também há 15 anos atrás, nós abrimos a Glass Mosaic do Brasil. Lembra lá atrás que eu falei, a marca que a gente pegou lá na Espanha foi a Glass Mosaic? E aí a gente pegou e abriu a Glass Mosaic do Brasil, que era uma empresa voltada para atender o mercado brasileiro, o Brasil inteiro, e nós abrimos em São Paulo. A empresa foi um sucesso, cresceu muito. Lá em São Paulo a empresa é uma quadra, para vocês terem uma ideia, e trabalha com mais de 800 lojas no Brasil inteiro, todos os estados. E no interior também. E quando foi em 2014... houve uma cisão entre nós. Sabe aquela coisa que a gente é irmão e sócio, né? Nós três, no caso, e que começou a dar problema? Sim. E começou a arranhar demais a relação, e isso começou a comprometer a empresa. Isso é normal, acontece em tudo quanto é empresa, mas graças a Deus a gente teve a sabedoria de dizer: não, chegou o momento, vamos parar e vamos ver como a gente vai resolver isso. E resolvemos da melhor forma. E o Ivan, meu irmão, saiu e ficou com a empresa de São Paulo. Que é o geólogo. Que é o geólogo, exatamente. Então ele tem uma empresa, que é a Glass Mosaic, começou conosco já há 5, 7 anos, está com ele. E é uma empresa de sucesso, líder de mercado, nesse ramo de cerâmica, de porcelanato, de lâmina de pedra,
que é uma pedra que é feita em lâmina bem fina, que você pode revestir paredes curvas e fazer a curva com a lâmina. Legal. É muito legal. Então ele está lá no canto dele, trabalhando bem, com sucesso, que é isso que a gente quer. E toda a família hoje, ficou bem, né? E toda a família ficou bem. Eu quero dizer para vocês que, por incrível que pareça, a gente é muito mais amigo hoje do que nós éramos há anos atrás. Eu não tenho que conviver Não muito. tenho convívio direto, exatamente. É isso mesmo. Não vou. Não, e aí É tem isso mesmo. aquele tempo de qualidade, digamos assim, né? Porque Quando todo se dia vê, no só- trabalho... Sim. Só coisas boas, né? E tem uma coisa assim, sabe, que é bom te falar sobre isso, porque a gente vê muitas famílias que passam na segunda, principalmente quando entra a terceira geração, que passa por muitos problemas. A nossa passou, quando começou a entrar a terceira geração. Já Isso está lá. acontece muito em muitas empresas. Apesar de que nós sempre trabalhamos, filho quer entrar na empresa? Quero. Então você vai começar lá de baixo, você vai ter que bater ponto, você vai ter que usar uniforme, você vai ter que entrar na doutrina da empresa. A empresa funciona assim, 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 assado. Tá bom? Quer começar? Quer. Então vai começar lá de baixo, como nós começamos, e vamos ver como a coisa caminha. Inclusive, eu vi que nessas comemorações que vocês tiveram de 50 anos, lá na Assembleia Legislativa, você presenteou, né? Não sei se é Foi. exatamente o termo, a sua filha Meg, né? Que já trabalha na empresa, já é uma referência da empresa, já é a imagem da empresa, a imagem Sim. dela, né? Com um percentual da empresa. Foi, Né? exatamente. O que aconteceu? A Meg já está conosco há 20 anos, arquiteta, né? Trabalhou a vida inteira na Marrobras com a gente. Passou por todos esses processos, a maioria desses processos que a gente falou, ela passou. E ela se encaixou perfeitamente no nosso perfil e no que a gente quer. E a gente já está com 60 e poucos anos, eu estou com 61, o Irã está com 67, né? Daqui a pouco a gente vai ter que diminuir o ritmo. Nós precisamos que essa empresa tenha continuidade. Sim. E aí, pela primeira vez, a Meg era gerente, como hoje nós temos como gerente também a Paola, minha filha, que é gerente da loja de Castanhal. A Meg era gerente já há 12 anos. E eu me vi uma coisa até muito bacana que aconteceu. Eu me virei para o Irã e disse: Irã, é o seguinte, vamos fazer 50 anos, vai ter uma homenagem da Lepa, que o Tiago Araújo convidou a gente para fazer uma sessão solene na empresa, sobre os 50 anos da empresa. E eu queria te dizer o seguinte, que eu tomei uma decisão. Disse, qual é? Eu quero doar uma parte do meu percentual para a Meg e gostaria muito de colocá-la como diretora. A primeira filha diretora da empresa, da família. Ele Porque tem ele tem filhos lá filhos. também. Ele tinha, não tem mais. Ele teve. Aquela situação, né? Eu também tive uma filha, por exemplo, que ela começou a trabalhar na empresa, 2, 3 anos, ela não se encaixou. Então, segue o seu caminho. Não é a empresa que vai se encaixar ela, é ela que tem que se encaixar com a empresa. Então, não se encaixou, não deu certo, sai. E assim foi com alguns filhos dele também. Não deu certo. A pessoa não se encaixou, não era a praia tudo dela. bem, né? E tudo ótimo. Né? O que a gente não pode é ficar com o filho dentro da empresa só porque é filho, deixa aí, aguenta, e aí o filho vai começar a ficar insatisfeito, a gente não vai dar aumento para ele, não vai subir de cargo, e aí... E vai deixar né? os funcionários Exatamente, insatisfeitos. porque os funcionários começam a ver, por que ele tem uma vida de regalia? E nós não damos regalia. Nós não damos, tanto que eu falei, né, para vocês, o filho nosso bate ponto, usa uniforme, até amigo meu já me criticou, tá filho até de uniforme aí e tal. Não, é aqui assim, mas na minha empresa não é, tudo bem. Mas não é assim, Na entendeu? empresa quem manda sou eu. Pois é. E aí Porque vocês eu acho que a decidiram. gente precisa, sabe, passar para essa garotada, e aí fica também essa dica de quem se encaixar nessa situação. O meu pai era uma pessoa muito humilde. Eu convivi e vi todas as dificuldades que meu pai passou desde quando eu me entendo por gente. Até ele falecer, a gente passou por muita dificuldade. Então, eu acompanhei tudo isso. Eu vi o meu pai passar necessidade. Claro que eu também passava, né? E eu vendo isso, eu dou valor para as coisas que eu conquistei. Talvez mais do que alguns outros. Mas eu acho que foi importante esse processo para mim, muito importante. E é por isso que se diz aquele ditado, né? Como é filho pobre, neto, meu avô, pai rico, rico, pai rico e filho pobre. E neto mais pobre ainda, né? Bom, mas aí é por isso que faz esse porque ditado. vem com outra vida já Outra e não vida, consegue, não e conhece às vezes não consegue dificuldades. encontrar dificuldade, né? Então, por exemplo,
como eu disse para vocês, o nosso filho ele entra na empresa igual qualquer outro funcionário. E ele passa por uma seleção. É aprovado? Deu certo? Não deu certo? Sai. E o que acontece? Eu, por exemplo, fui ter a minha primeira bicicleta com 13 anos de idade. E meu pai não podia me dar uma bicicleta. Eu fui a primeira vez para os Estados Unidos, para o exterior, com 23 anos. Né? Hoje, meus filhos, por exemplo, a Meg, que você falou, ela foi para os Estados Unidos a primeira vez com 7 anos de idade. Teve bicicleta com 2. Ela não viu essa dificuldade. Não viu. Mas ela precisa entender a dificuldade que é para você sobreviver, para você tocar uma empresa, para você conquistar a tua vida, né, de uma forma correta, honesta. Manter o que vocês construíram até Exatamente. hoje, né? Então ela se encaixou em todo esse perfil. Assim como a Paola, assim como o Salomão, que hoje também está na empresa. Mas a Meg E o teu irmão mereceu topou? isso. Meu irmão, na hora, não só topou, como doou uma parte dele. Olha, Olha, Para ela. Nossa, Dividiram. Ana, É a sabe prova o de que trabalho, foi um reconhecimento sim, do pelo trabalho dela, dela, né? não porque ela é nossa filha ou Aham. sobrinha dele. Poderia ser uma funcionária de lá que Exatamente. estava se destacando também. Né? Exatamente. Muito legal. Então isso é muito importante para E gente. que a ela gente foi tá com pega de 60 surpresa, assim, ficou Foi, emocionada. como Foi pega de surpresa, assinou o termo de posse lá, na diretoria lá, na Lepa, lá no plenário mesmo, no púlpito lá, chamamos ela, e ela ficou muito emocionada, e eu também, né, como pai, de ver E que ela a minha não filha sabia? tá... Não Ela sabia de nada, fez surpresa nem sonhava. Nossa, né? Nem Deve ser sonhava. emocionante. E para ela é um reconhecimento, né, Aham. porque... Eu só de ver a homenagem, eu achei muito bom. Não conheço a família de vocês, Sim. assim, não conheço a Meg também. Eu Sim. conheci, né? Belém, né? Todo mundo se conhece. verdade. Mas não conhecemos de se falar, só aí, né, que eu conheço. Sim. E de ver a homenagem, eu disse, caramba, bacana, porque eles estão reconhecendo que ela tá lá dentro, Claro. trabalhando. E ela já é uma imagem, já é uma Marmobras. e Ela já tá há tem muito tempo, né? Sim, Eu já sim. fui atendida por ela. Já foste, né? Pois Já. é. A Meg hoje eu acho que ela atende, tipo assim, 15, 20 arquitetos por dia, eu atendo 7, 5, 7, 8. Então tá muito na mão dela essa relação comercial Uhum. da empresa, principalmente com os arquitetos Se e eu com os soubesse, clientes tinha pedido também. desconto quando eu fui comprar meus pisos. Em vez de ter que Eu procurar. pedia pra ir, né? Não Eu me pedia pra procuraram. ir. Vocês não me procuraram. Comprei todo o piso da minha piscina, todo o revestimento da piscina. Capaz lá. Deviam ter me procurado. Mas agora não te preocupa, que Agora ainda tem vamos lá. todo o outro andar pra Claro. Ainda tem obra pela frente. Izan, e assim, como é que uma grande empresa divide os afazeres assim dos diretores? Por exemplo, Sim. você tem um setor, a Meg tem outro, seu irmão tem outro. Pois é dividido assim. Né? Eu sou diretor comercial da empresa e financeiro. O Irã mexe também com financeiro nas outras empresas e é industrial, cuida da nossa indústria que fica na Ananindeua. E também ele faz todo o processo de treinamento, acompanha os treinamentos, a parte de TI. E a Meg é voltada principalmente para os novos negócios. Por exemplo, agora, o IDEL. Vamos para a IDEL? Vamos. A Meg ficou à frente, ela que fez todo o estudo de mercado, ela que fez todas as análises, trouxe para a gente e disse, é viável, vamos lá. Ela Mas teve aí que os provar pra três, gente, os três aprovam. os 3 aprovam. Ela teve que provar para nós dois que realmente o negócio era viável financeiramente, economicamente, o valor do investimento, o valor de faturamento, a perspectiva de possível lucro e tal, para ver se era viável ou não. Então ela que está à frente. Então se surgir um novo negócio hoje na empresa, ela vai ter que estudar, ela vai ter que acompanhar, além, claro, de cuidar de toda a parte comercial diretamente. Eu fico mais no comercial e marketing. Da parte que abrange a Meg, eu fico mais no comercial e no marketing. E falando em marketing, eu não sei se foi desde sempre, mas eu tenho visto muito mais, acho que até dos 50 anos pra cá, tô aparecendo mais também, né? Sim. Indo em muitos podcasts, entrevistas, e com jovem. Tá muito ligado também na associação comercial, né? Você resolveu Sim. te envolver mais nesse Sim. campo, foi? Porque na verdade, ano passado foi um ano diferente, né? 50 anos de empresa. Eu, quando comecei lá, tinha 10 anos de idade, então foi um momento assim muito forte, muito impactante para nós como empresa, para nós como empresário. E aí, claro, teve a sessão da Alepa, teve a sessão da Câmara, que foi provocada pelo Fabrício Gama, vereador. Nós tivemos também o Conjovem, que eu fui lá, não sei se vocês estavam Confraria, eu lá, tava da lá. Confraria. Tivemos Ganhei até um também... porta-retrato de mármore. Pois é, olha lá. Tivemos também a festa dos 50 anos, tivemos o livro. Nós vamos agora, em setembro, até o final de setembro, a gente espera lançar o livro dos 50 anos da empresa,
Nós convidamos os 50 maiores arquitetos para participarem desse livro. Muito legal. E não são maiores arquitetos que têm muita obra. Maiores arquitetos que compraram da Marrobras ao longo desses 50 anos. Né? Bacana, bacana. E lá vai ter muita coisa bacana também, falando de outros assuntos, falando da história da Marrobras, contando tudo o que aconteceu, como aconteceu, porque eu acho que a nossa história ela é muito rica naquilo que eu falei para vocês agora há pouco, né? Na questão da honestidade e na dedicação, porque o nível de dedicação nosso é muito forte na empresa. E numa outra palavra que eu acho fundamental, duas palavras na verdade, que é humildade e gratidão, porque a gente tem que ser grato às pessoas que nos ajudam e isso nós sabemos muito bem enxergar, porque eu acho, sabe, muito forte, muito pesado você hoje ser parceiro de uma pessoa. Poxa, eu peço favor para ti, tu vai me ajuda numa coisa super importante para mim ou não, né? Aí chega daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, tu me procuras, aí eu digo, não, tá, te enrolo. Poxa, que isso? Na vida a gente constrói amizades muito fortes, pode reparar, baseada nessa palavra. Se não tiver gratidão numa amizade, gratidão por ti, pelo que você faz por mim, pela ajuda, não estou falando de ajuda financeira, desde o colo, amigo, desde empréstimos de dinheiro, do que for o caso. A gente tem que ter gratidão pelas pessoas. E a humildade, que eu acho fundamental. Há 3 meses atrás eu entrevistei uma pessoa e ela me disse assim, eu posso lhe falar uma coisa? Você vai se ofender com o que eu vou lhe falar? E é a primeira vez que eu entro aqui na sua empresa, mas eu queria lhe falar uma coisa. Eu disse, não, claro que não, pode falar. Ela disse, não, porque o senhor sabe, o senhor já está aqui há tantos anos e é diretor da empresa, não sei o que. Ela me fez uma observaçãozinha de quando ela entrou na empresa, de um erro que ela identificou nosso. Na hora eu interfonei, anotei. Se a pessoa não tem humildade para ouvir os outros, na minha opinião, essa pessoa é fadada ao insucesso. Por quê? Porque a gente tem que ter humildade. Não estou falando só de ouvir os outros, a gente tem que mudar de reconhecer um erro. Não adianta. Imagina aquela pessoa que diz, não, eu estou certo, eu não errei, não fiz nada de errado, e tu está me mostrando que eu errei. Aí eu não tenho humildade para dizer, olha, Todd, me desculpa, eu errei, não foi bem assim. Não. Não, eu estou certo. Para quê? Né? Por quê? Entendeu? Então eu acho que tem que haver humildade e tem que haver gratidão. Sem isso, eu acho muito difícil uma pessoa crescer na vida. E eu já conheci muita gente arrogante e que vai demorar um pouquinho às vezes, né? Mas chega lá na frente e quebra a cara. Uma vai ter que aprender uma hora, né? Acho que chegou a hora então de fazer a pergunta para ele, né? Qual é? Calma. Agora é a hora Agora vai. que a onça A hora da onça beber água. Vamos Beber água. mudar Bora. aqui. Esse papo tá muito tranquilo, muito leve, muito formal, muito paz e amor. Exatamente. Vamos mudar o cenário aqui. Bora, vamos. Vamos, Isa, conte pra gente. Você já teve um amigo ou uma amiga da onça? Amigo da onça já. Quero CPF, arroba, tudo, porque eu quero que todo mundo procure agora a pessoa. Não, na verdade, Tô brincando. assim, amigo, irmão, né? Porque a gente tem muitos amigos que a gente constrói durante a vida. Agora, amigo, irmão, assim, não tive, sinceramente, nenhuma decepção. O que existe, às vezes, são momentos da amizade, né? Poxa, um determinado amigo se chateia contigo por uma coisa, aí tu vai e te afasta, ou ele se afasta, né? Mas eu tenho amigos que são meus amigos há 40 anos, que eu falo hoje em dia raramente, mas eu tenho certeza que na hora que eu procurar ele, ele vai me ajudar. E na hora que ele me procurar, eu vou ajudar. Então, amigo não é só aquele que está todo dia, toda hora, o tempo todo, no telefone, falando, conversando. Claro que eu tenho muitos amigos assim. Mas eu tenho também amigos que são distantes, né? Mas nem por isso são menos amigos. Tá. Agora, amigo da onça, que traiu, Mas conte a que história, feriu. conte a história. Conta a história. Ah, não, É tem que difícil. contar a história É aqui. difícil contar a história. Mas É tem que difícil contar. contar a história sem A Toya dizer dá o um nome, presente sabe? aqui. Vai lá, Não, não vai ser contar. pega ali um presente pra gente dar pro Isan, se ele não Eu contar. acho que assim, a maior decepção foi justamente assim, grande na empresa, sabe? Porque eu costumo dizer para meus filhos e para todo mundo na empresa, eu amo a empresa como eu amo a minha família. A Meg não entendia isso. A Meg dizia que absurdo quando ela era jovem. E depois de uns anos,
A Meg começou a dizer, agora eu estou te entendendo. Porque a gente construiu a nossa vida, a família Nijá é muito conhecida pelo nosso trabalho, pela Marrobras, né? Então, a gente vive a empresa 24 horas, como eu te disse, a gente atende o telefone até meia-noite, até a hora de dormir eu atendo o telefone. Então, a gente vive isso. Aí tu pegas um amigo, como eu disse naquele caso, que a gente trocou uma amizade muito forte, ajudou aquele amigo. Aí chega no determinado dia, o amigo, cadê? E o mundo dá muitas voltas, a gente sabe disso. Então eu tive, sim, umas decepções há muitos anos atrás, 8, 10, 12 anos atrás, que eu entendo também como decepções normais da vida. E a minha mãe me ensinou uma coisa. Ela dizia assim, meu filho, nunca espere de ninguém nada. Se vier, tá ótimo. Mas não espere, porque é ruim isso, né? Tu você fazer esperando, exatamente, tu vai se você te fazer decepcionar. esperando, tu corre o risco de te decepcionar. Sim. Então, é assim, por exemplo, dinheiro, né? Outra lição que meu pai me dizia, nunca empreste dinheiro para um amigo superior ao valor que você vai ficar com raiva. Então, presta atenção. Então, no tu me máximo pede- R$10, né? São só R$10. Pois é, tipo assim, entendeu? Que você possa emprestar para aquele amigo um valor e que você saiba que se ele, por um acaso, não te pagar, não vai abalar a amizade. Então eu acho que empresta, mas desde que seja um valor que você não vai ficar com raiva da pessoa se não Parece te que é meu pagar. marido falando aqui. Parece o Daniel. Todas as falas do Isan. É. Atender telefone é primordial Não no emprestar escritório. dinheiro. O escritório é a vida dele. Ele ama E mais se escritório do que a família. A família. E detalhe, se pedir dinheiro emprestado para ele, acabou a amizade naquele momento. Acabou, né? Pois é, porque eu acho que são coisas da vida que a gente vai adotando, vai dando certo e a gente tem que... Mas, assim, raiva de alguém, juro, não tenho. Não, mas não sabe? é ter raiva. Não, A gente só quer saber a só história. Amigo da onça, a história, já te contei. Não, tu contou a história que foi que Contei. esse Não te amigo pagaram. fez. Esse amigo não... Ele não fez o favor Ele que tu não te precisava. Não, pra mim é pior, sabe? É aquele amigo que tu pedes uma ajuda, olha, me ajuda lá naquela obra tal, que eu sei que tu tens influência, eu sei que tu pode conseguir e tal. Aí o cara, tá, vou ver. Aí tu, mais uma vez, Vai ver, que mas tal? não veio. Não viu nada, deixa no vazio. Eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que a pessoa... Eu acho que a sinceridade, a gente sabe que ela em excesso, ela é muito pesada às Eu vezes, sei. né? Mas Sofro eu com isso. prefiro, em determinados momentos, por exemplo, profissionais, que a pessoa seja honesta. Tem muito arquiteto que não compra comigo, aí eu ligo para ele. E aí, que tal? Pô, o que está acontecendo? Tu não tá, por exemplo, tu não está comprando nada no setor de revestimento, só estás comprando no setor de granito. Aí eu prefiro que ele seja honesto comigo. Diz, olha, não compro no setor de revestimento, porque o meu atendimento não está legal aí. Mas Ele eu te ajuda a eu compro melhorar, no né? granito, eu compro nos móveis, mas não está legal no revestimento. Agora, ao contrário daquele que diz, não, tá tudo maravilhoso, tá tudo Você ótimo. tá falando mal de ti. Tudo bacana e tal, fica tranquila, porque não tem tido revestimento. Como não tem tido revestimento? Qual é o arquiteto que não compra revestimento, né? É, toda hora, né? Então não tem necessidade. Eu Impossível, prefiro a não contrata um sinceridade. arquiteto. Porque a sinceridade, ela para mim, ela, além de ser a parte honesta da relação, ela também te ajuda a te corrigir. Né? Se me perguntares aqui, poxa, Zana, qual é a crítica que tu tens pro nosso programa? Aí eu vou dizer, não, nenhuma e tal. Apesar de eu ter achado que tem, eu tenho que falar para você, olha, eu acho que Fala essa, logo, aquela, então, qual é a crítica que tu nenhuma, tens, nenhuma, então? zero. Zero crítica. Bora. Aproveita, Até agora, zero crítica, entendeu? Então é isso. Eu acho que a relação forte, ela se constrói assim, entendeu? Então já Muito sabemos. bom. Ele respondeu. Respondeu, vamos deixar ele vazar. Isan, se não quiser responder, não responde, né? Mas os arquitetos, eles ganham alguma comissão quando eles compram nas lojas de Não. de Agora não. modulados? Ganhavam. Ganhavam anos atrás. De um tempo para cá, o que eles ganham? Nós temos uma premiação, como nós temos o grupo G+, por exemplo, não sei se vocês conhecem, que são 18 empresas hoje que fazem parte. Então nós temos uma premiação para o arquiteto. Então o arquiteto vai comprando com a gente, vai ganhando pontos. Se ele atingir a meta de pontos que tem, ele ganha uma Ele vai pra viagem. Grécia. Ano passado, ano retrasado foi a Grécia. Ano retrasado foi a Grécia, ano passado foi para o Egito. Foram para Sharm el Sheikh e para o Cairo. Sharm el Sheikh é aquele lugar onde teve a COP. Sim. Ano passado, lembra? E esse ano vai ser para o Japão. A campanha acaba agora, 31 de outubro. Olha, Então, bacana. ele pontua em todas essas Gente, empresas. você já tem o entendeu? resultado? Pra gente Não anunciar temos. de meu. Não temos.
Ainda não, só termina 30 de outubro. A gente vai ver quem bateu a pontuação, ganha a viagem. E é uma viagem com tudo pago. O Isane disse que quem for tem que trazer uma lembrancinha pra gente lá no Japão. Eu acho bacana. Eu acho bacana. Acho justo. Inclusive, o Isa vai contratar a gente pra fazer esse anúncio lá pra você. É verdade, tá certo. Tá aí. Vocês já podiam ir participar da nossa festa. Olha, entregar o nosso prêmio. É um convite. Vou levar para todo mundo. Tá vendo? Quem não pede um não, a gente já tem. Vou levar para todo mundo. Vou levar para todo mundo. É um grupo de empresas muito bacana, muito sérias, empresas fortes, que dão respaldo realmente para o cliente, para ele poder. E de todos os segmentos. Tem de vidro, tem de gesso, tem a construção civil, que é o Leopoldo, da quadra. Leopoldo já passou por aqui. Já passou por aqui, eu vi. E o Rogério Monteiro também, que é da Cor de Engenharia Maria da Melânia, também é de construção civil. Tem a Bom Tempo, que é de modulado. E várias outras empresas, né? Todas aqui de Belém. Todas de Belém. Muito legal. E são um grupo sério, um grupo de empresas que não estão aventurando no mercado, que não estão aí brincando de ser empresário, pessoas comprometidas com a qualidade do cliente, que é o que o arquiteto quer, essa segurança, né? Com certeza. Eisa, eu posso te fazer uma pergunta assim, bem cabalística? Pode, faça. Não, é porque a gente está aqui, esse quadro é o quadro que a gente deixa o convidado de saia justa. Manda. Você tem um filho ou uma filha preferida? Pois é, assim... Olha, que pergunta. É difícil dizer quando uma pessoa diz assim, eu tenho um filho preferido. Na verdade, eu tenho 5 filhos. Tu perguntou pro Maurício isso. Foi? Mas era episódio de Dia dos Pais, né? Dia dos Pais, né? Pois é, e eu tenho 5 filhos. Sim. São a Meg, a Ina, o Salomão, a Paola e a Maria Valentina. Tem filhos assim que a gente tem uma ligação mais forte. Muito voltado para quê? Para a empatia que existe entre o pai e a filha, ou entre o pai e o filho. A relação, né? A relação. Então, por exemplo, a Meg, ela não é preferida. Todo mundo diz, ela é preferida porque não sei o quê. Todo mundo não é a preferida. Mas a Meg, por exemplo, ela me entende no olhar. Ela só de eu entrar na empresa, ela sabe se eu estou triste ou se eu estou nervoso, se eu estou agoniado, porque eu sou um cara agoniado. Eu sou agoniado com as coisas, eu tenho que fazer, dá uma tarefa para eu fazer agora, para amanhã, eu vou fazer agora, eu não vou fazer amanhã. Então a Meg me conhece no olhar, ela sabe me identificar e isso acaba, claro, que criando uma relação muito forte. Além do que ela é a primeira filha, ela acompanhou vários processos meus dentro da empresa e também na família, trabalha muitos anos comigo, mas todos eles eu amo, o amor é igual, o amor é da mesma forma, né? Não, mas eu fiz essa pergunta brincando, que a gente até conversou isso no episódio do Dia dos Pais. Eu tenho filhas gêmeas, né? Sim. E fica sempre esse negócio, né? Que é preferida, não sei o quê. Mas é isso que tu falou, a gente tem coisas que em cada um brilha os olhos mais. Então, tu tem uma coisa que te chama muito mais atenção na Meg, outra na Ina, outra nos seus outros filhos, ele só lembrou da Meg, por enquanto, mas tá tudo certo. Olha, vai ser uma coisa... Quando os outros 4 verem esse programa, eu quero ver. Eu não vou assistir, só a Meg vai assistir. Só a Meg vai comentar. Bloqueia os outros. Os outros, se assistirem, tem que reclamar, né? Eu acho justo. Não, e outra coisa assim, cada filho tem um jeito de ser, né? Tem um filho que é mais reservado, que não gosta muito que o pai ou a mãe se envolvam no problema dele. E claro, isso, por exemplo, afasta, né? Afasta de uma forma não tão forte, né? Cria uma relação assim um pouco distante. É normal isso aí. Todos os meus amigos que eu converso têm filhos que são mais próximos, outros que são mais distantes. Isso é normal, mas o amor, no caso, eu sou próximo de todos 5. Mas o amor é exatamente igual com todos. São meus filhos, né? São meus tesouros de vida. E tu é muito família, né? Eu vejo que vocês almoçam muito juntos. Tem uma relação muito... Eu tenho uma relação próxima. com meus filhos muito aberta, muito... Até porque eu sou uma pessoa assim, muito transparente, né? Até os meus amigos, não tão amigos, mas que me conhecem já há algum tempo, eles percebem quando eu tô triste, quando eu tô para baixo, quando eu tô feliz, quando eu tô bem... assim, psicologicamente, tudo. Porque eu sou transparente, eu não sei Libra. Já vem isso. Por quê? Não, já passou um astrólogo por aqui. Já passou? Não, mas só ela entende. Eu acho, sinceramente, que é o melhor símbolo do zodíaco. Eu acho. Qual era a casa da Libra? Eu gosto da Libra. Eu esqueci. Acho que era da Justiça, eu acho. Não me lembro. Eisa, e como pai, assim, tu é brabo, assim, tu é... Não, é assim, eu como pai, eu sou muito presente.
Eu não deixo de me manifestar quando eu vejo o filho fazer uma besteira ou quando eu vejo o filho errado numa situação, né? Respeito os que são casados, que têm a sua vida pessoal. Eu jamais vou chegar na casa da Meg ou da Ina e chegar lá e dar uma opinião e falar uma coisa que eu acho que está errada, porque elas têm a vida delas, elas são casadas, têm a família delas, mas nos outros sim. Nos outros, quando eu vejo qualquer coisa errada, eu interfiro. Os outros moram contigo. Moram comigo. Os dois, a Salomão mora com a mãe, com a Roberta, a Paola tá morando comigo e a Valentina tá morando com a mãe. Então a Paola agora recente veio morar comigo. Mas o que acontece? A Ina, agora, no domingo, dia dos pais, ela disse na frente de todo mundo, né? Até da minha noiva, da Camille. Olha, papai, quando eu chegava na empresa, olha, tá gorda, olha, o teu braço tá grande. Olha, o teu decote tá de baixo. Fica pegando no pé. Ele fica pegando no pé. Aí eu falo, né? É normal. Então, elas tem também foram criadas por ti, né? Também. Ficaram, muito presente. Tu se separou, ficou contigo, né? Sempre, eu fiquei muito presente. Na verdade, a Meg e a Ina foram morar comigo quando elas tinham 11 anos. 11 e a Ina tinha 9, mais ou menos isso. Elas foram morar comigo. E assim, eu tenho uma relação com elas muito aberta. Eu falo sobre tudo com meus filhos. E eles falam tudo comigo. Mas olha, a ligação dele com a Meg é tão forte que ela teve um filho, acho que é o mais velho que a tua cara, né? É parecidíssimo comigo. É a mesma pessoa. Tu já viu? Verdade. Já. Um dia desse é o Nicolas. Mesmo ele fez uma banho comigo, eu vi ele nu. Eu digo, meu Deus, sou eu todinho. Impressionante. E o jeito de ser também. E o jeito também, o jeito de andar, de falar, o rosto, o cabelo. Ele são ligações de outras tem vidas, um neto viu? preferido? Não. Porque o meu avô diz que eu sou a preferida. Ele fala mesmo? mesmo, é verdade. Pode É perguntar mesmo? quantas vezes A quiser. minha avó também falava pra todo mundo. O avô já Coisa, larga que de coisa. mão. Ela fala Não bem, tem obrigação de amar tá igual nem os aí. netos, só os Mas filhos. eu acho que eu vou chegar nesse estágio. Eu vou chegar nesse estágio que eu vou falar já mesmo. tem, Olha aí. já tem. Vou ficar meio Ele sem já tá filtro no pra filho, neto. mano, Arthur. Aí quando chegar o neto. E imagina quem vai ser. Nicolas já tá em primeiro lugar, coitado. Não tem nem como competir os outros, mano. verdade. Cara dele. Puxado, né? Assim como a Meg. E a Meg foi a preferida dos avós dela durante a vida toda, porque ela foi a primeira neta, primeira meu neta caso. mulher. Então, a gente tem essas ligações, que eu acredito, sinceramente, espirituais, Outra sabe? vida, né? A minha filha Valentina, ela desde os 2 anos de idade, ela dormia em qualquer situação que ela via minha mãe. Minha mãe já bem idosa, com 85 anos, a Valentina chegava a mamãe, ela parava um mundo para ficar colada na mamãe. Colada, ela não saía do lado da minha mãe. Uma coisa, sabe, muito forte. A mamãe dizia para mim, essa menina tem alguma coisa comigo. Essa menina tem uma ligação muito forte comigo. E na véspera de ela morrer, véspera que eu digo, uns 15 dias antes de ela morrer, ela se virou para mim e disse assim, meu filho, eu queria dar uma joia, deixar uma joia para minha neta, para Valentina. Aí eu disse, mãe, legal, qual é a joia? Ela pegou na pulseira. Ela quer a pulseira de chapinha, só que bem grossa. Aí eu disse, mãe, eu quero dar essa pulseira para Valentina, não quero. Mas essa pulseira foi um presente de papai, não. Ela sempre falou essa pulseira, nunca tirou essa pulseira do braço. Foi o presente que o papai deu para ela quando ela tinha 21 anos, para a mamãe. E ela estava com 90. Meu Deus do céu. E ela, 15 dias antes de ela morrer, ela disse, eu quero dar para Maria Valentina. Mãe, a senhora tem 16 netos. Vai ser uma ciumada, não interessa. Mas eu só gosto dessa. E ela é mais nova. E ela é a mais nova, a neta, era naquele momento a neta mais nova. Disse, não, eu quero dar para ela. Traga ela aqui no hospital. E era proibido levar a criança no hospital. Eu dei o meu jeito lá, levei a Valentina para ela ver. Aí ela entregou para a Valentina. Então, eu acredito muito nessa situação assim de ligação de família. Eu não sou espírita, eu sou católico. A mamãe também era católica, mas ela tinha muito, o lado espiritual dela era muito forte. Ela era kardecista, ela admirava muito Allan Kardec, né? Ela lia muitos livros de Allan Kardec, Chico Xavier. E ela teve, assim, sabe, a mamãe, uma saída muito forte, assim, quando ela perdeu a filha. Eu me lembro que no enterro da Vanei, minha irmã, que morreu, ela tinha 49 anos, a minha irmã, e a mamãe estava inteira, chorando, mas bem serena, e eu estava perdido. Estava aquela coisa desesperado. Eu estava desse jeito, porque eu participei muito da doença da minha irmã. E a mamãe também, claro. Mas a mamãe estava inteira. E é importante que eu fale esse episódio. E eu estava no hospital com a minha mãe uma das vezes, também nas vésperas dela morrer, e estava passando aquela chamada do show do Roberto Carlos do final do ano.
e estava tocando uma música. Aí o Roberto Carlos parou de cantar e a mamãe continuou cantando a música até o final. Quando ela acabou, estava eu, ela e a cuidadora dela. Aí nós aplaudimos ela. Aí eu disse, me toquei de uma coisa. Eu disse, mãe, eu vou te falar uma coisa. Eu tô me tocando agora. Tu foste uma mulher muito feliz, né? Qual é o teu segredo? Aí ela disse, muito simples, meu filho. Eu nunca me revoltei com nada que Deus me mandou. Inclusive as coisas ruins. Inclusive a morte da sua irmã. Inclusive a morte do seu pai, que foi cedo. Inclusive todos os problemas que eu passei com vocês 6. Nós éramos 6 filhos, né? Numa época e sem condições, né? Como hoje muita gente contrata babá, enfermeira e tal. E a mamãe disse muito simples, meu filho, nunca me revoltei com nada. No seu acidente, eu tive um acidente muito sério quando eu tinha 17 anos de idade. Ela disse, no seu acidente, eu não sei se você se lembra, se me lembro perfeitamente. Ela botou, eu toda arrebentada no hospital, ela botou assim umas 10 ou 15 pessoas em volta de mim. Eu estava com 2 vendas nos olhos, não vi quem eram as pessoas, mas de mão dada, ela me fez agradecer 1000 vezes pelo que tinha acontecido comigo. Então ela me ensinou muito forte esse lado espiritual da minha mãe. Ele me fortaleceu muito para enfrentar os problemas. Então eu posso até baquear um pouco, mas eu durmo no dia seguinte, eu sou outra pessoa. E eu procuro sempre enxergar as coisas boas e não me revoltar com aquela situação. Porque está acontecendo. O que você vai fazer? Né? Então, antes de ela morrer, ela me deu mais essa lição de vida. Aceite tudo que a vida lhe dá, mesmo as coisas difíceis. Porque tem muita gente que se revolta, né? Sim, acontece um problema, foi fulano culpado, foi ela que foi a culpada, foi ele, foi não sei quem. Buscar culpados, né? Tem muita gente que é profissional nisso. E se vitimizar. Eu sou a vítima, eu fui comigo. Não, peraí, todo mundo tem problema. Todo mundo passa por problema financeiro, psicológico, né? Físico mesmo, né? De dores. Né? Então, eu acho que isso aí foi um ensinamento muito forte que a minha mãe deixou, porque ela tinha um lado espiritual muito forte. E eu acredito muito nisso, sabe? Não sou espírita, sou católico, vou na igreja toda semana, mas ela me deixou... De vez em quando eu vejo uma frase dela, do que ela me falava, eu trago para a minha realidade do meu dia a dia. Muito lindo, né? Olha, vamos nos encaminhar para o final. Vamos. Mas antes a gente tem que perguntar um negócio, né? Ele disse que vai casar novamente. Vou. Conta aí um pouquinho. Vou, pois é. São aqueles encontros de alma, né? Eu e a Camille, a gente se conhecia 1 ano e meio atrás. Eu já dava em cima dela há algum tempo, mas ela não dava papo. Não te dava confiança? Não dava confiança, ela estava namorando e tal. E depois ela acabou abrindo, dando confiança, saímos para jantar. E sabe aquelas coisas que eu saí para jantar com ela, acho que foi numa terça-feira. Eu acho que na sexta ela já sabe da minha vida inteira. Sabe aquela pessoa que tu te identifica de uma forma tão forte e tão bonita, tão assim, pura, e que tu sentes uma segurança? Aí já vem o lado espiritual da mamãe. Com certeza a Camille tinha que estar na minha vida de um jeito ou de outro. E ela já é uma mulher, né, de 44 anos, que tem uma filha, a Camilinha, que também eu estou, claro, adotando como minha filha. E eu tenho certeza que a nossa união vai ser bonita, duradoura e para ser feliz. E digo sempre para ela, a gente só tem um compromisso, eu e tu. É fazer um ou outro feliz, só isso. Né? E quando é o casamento? Eu acho que vai ser agora em setembro. Acho não, vai ser agora em setembro. Acho que vai ser. Já tá tudo marcado. Tudo marcado. Só falta te organizar, porque a gente vai fazer uma coisa muito fechada, entendeu? Muito pequena. Vão ser só a família mesmo, o Nini dela, e mais uns 10 casais amigos meus e 10 casais dela e pronto. Infelizmente não dá para fazer um festão, né? Se fizer um festão para 300 pessoas, sempre vai faltar mais 200, porque eu tenho muito relacionamento, ela também tem, ela é ex-política, foi prefeita da Vigia, então, e é advogada, mexe muito bem com essa parte, ela assumiu até a parte de sustentabilidade e meio ambiente lá da ACP, da Câmara, e é uma situação... Uma pessoa bem bacana. Muito bacana, muito bacana. Parabéns, viu? Mais uma dica aí, né? Que nunca é tarde para ser feliz, né? Nunca é tarde para ser feliz. É o teu terceiro casamento. Tô íntegro, pronto para ser feliz, pronto para fazer ela feliz, ela e a filha dela. Legal, parabéns, claro, com certeza. Então a gente vai pro final agora, a gente termina com o ping-pong. Bora. Inspirado na Xuxa, né? O ping-pong da Xuxa. Que são as características da onça, que a gente se identifica, por isso o nome Papo de Onça. E que a gente também identifica no
nos nossos convidados. Então eu vou Tá. te falar as palavras e você vai falar o que vem na sua cabeça. Pode ser uma pessoa, história, uma Eita, situação. bora. o que quiser. Bora tentar. O que vier na cabeça, não precisa pensar muito. Tá. Vamos lá. Força, O amor. Beleza. A vida. garra, O trabalho. É isso, ele passou ileso. É né, isso? velho? Passei no teste? Passou. Ótimo. mais umas 5 palavras aí. Ótimo, Foi ótimo. tão bem. Ele quer continuar. Ótimo. Isão, muito obrigada, viu? Eu sei que seu tempo é corrido. Passou por uma cirurgia recente, Sim, né? foi. Por isso que ele tá com o olhinho um Foi, pouco é. inchado. É, Eu quero te agradecer, foi muito bacana. Eu já conheci a tua história lá do Sim. Conjovem, sim. mas aqui eu conheci ainda mais, né? É muito bacana a gente. Eu costumo falar que o que eu mais gosto do nosso podcast é a oportunidade de a gente conhecer histórias que talvez eu nunca teria, né? Verdade. E tantas outras pessoas que estão assistindo a gente, que vão assistir e que vai ficar aí eternamente para poder assistir na internet. É. Na internet. Nos Deixa- 100 anos da Marmobras, Eu não vou estar aqui. Eu não vou estar aqui, mas vocês podem colocar. O pessoal tem que ver aquele cara lá. Sabe, verdade. Enfim, Verdade. então é a oportunidade. E Sim. você foi além aqui, né? Você falou um pouco da sua família, da sua intimidade, da sua Sim. vida, da sua relação com a sua mãe, com seus irmãos. Sim, Realmente a gente pôde conhecer um pouco mais de você como pessoa, né? sim. Um empresário. Quem tá por trás ali também de toda essa trajetória, né? Não foi só tu sozinho, né? Tem os teus Claro. irmãos, mas é o nome forte da empresa que a gente conhece, Sim. né? Sim. Então, obrigada por ter dividido essa história Obrigado com a a vocês, gente. foi maravilhoso. Quando tiver a próxima, me convidem. Ah, Vai ser um prazer. e é legal escutar a história da pessoa pela pessoa, né? Claro, Porque às com vezes certeza. tem uma reportagem, mas tem toda a questão da edição, o marketing e tal, não vai falar isso. Então aqui a pessoa vem, ela não sabe o que vai ser perguntado. Com E certeza. é uma oportunidade para. Isão tava louco pra saber, gente. É. O que vocês vão falar? O que a gente Ela vai não fala, conversar? de jeito nenhum, ela não abre. O que a gente vai falar? Não, a gente vai bater E não papo. tem bora. roteiro, cada convidado é uma Exato, é. pergunta. Não adianta Claro, estudar Tem que estudar os outros episódios que não dá. É verdade, verdade. Obrigado, Então é isso, viu? Foi um prazer obrigada. enorme. Eu sempre digo que o que a gente tem de mais valioso hoje, pelo menos na minha opinião, é o nosso tempo, né? claro. Então a gente fica muito feliz de os nossos convidados disponibilizarem um tempinho para vir Sim. aqui conversar com a gente, ensinar e dividir um pouquinho Com da sua certeza, trajetória. com certeza. Obrigado, viu? Obrigada. Que bom. Gente, esse foi mais um episódio do Papo de Onça. Se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você é um hater, se você tem críticas ainda que construtivas, pode ir direto lá no da Jaiane Aguilar. Tchau!